Shalom, Leculan, shalom a todos. Hoje é dia 25 de janeiro do ano de 2026 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 7 de Shevat do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos as parashiot, as porções semanais da Torá e trazermos aplicações contextualizadas para a vida espiritual de um Ben Noach, sempre aplicando a parashá no nosso dia a dia. Queridos, esta semana nós estamos estudando a parashá de Bo. E o nome da parashá Bo significa venha, que é uma referência de Êxodo, Shemot, capítulo 10, Passuque, versículo de número 1, onde a Torá diz: Deus disse a Moshe, venha ao faraó, porque eu endureci seu coração e o de seus servos, para que eu possa colocar esses meus sinais dentro deles. Então, Bo significa venha, que é uma referência do primeiro versículo da nossa porção da Torá, que começa no capítulo 10, verso de número 1. Êxodo, capítulo 10, verso de número 1. Hoje eu quero conversar com vocês dentro desse tema: santidade no nosso dia a dia. A parashá, ela começa falando que Hashem chama Moisés, Hashem chama Moshe, venha ao faraó. E aqui nós temos uma lição muito interessante. De acordo com os comentaristas do Humash, nós aprendemos que a Torá, ela está mostrando que Moshe deveria ir na raiz da maldade. Nós aprendemos pelos comentaristas da Torá que Hashem está dizendo: Moshe, vá no centro, vá na raiz do problema, vá na raiz da maldade no palácio de Faraó e confronta-o. O Rashi diz que Hashem diz para Moshe exortar, advertir o Faraó. Qual é a lição que nós aprendemos aqui com essa passagem bíblica, com essa passagem da Torá? No nosso dia a dia, isto significa que uma pessoa também ela deve identificar o desejo primário que queima o seu coração. E aqui vem a primeira provocação, a primeira aplicação para as nossas vidas. O que está queimando? O que arde o nosso coração? São coisas que nos edificam espiritualmente ou são coisas terrenas que nos afastam cada vez mais da presença de Hashem? Então aqui é uma provocação, é uma reflexão dentro dessa parashá. É bem verdade que nós devemos fazer o bem no nosso dia a dia. Nós que não somos judeus e seguimos o judaísmo dentro de uma configuração Bnei Noach, nós aprendemos nas fontes judaicas que o Eterno, que Hashem, quer que as nações guardem as 7 leis universais, as 7 leis Bnei Noach, que tem base, que tem fundamentação dentro da Torá escrita de forma implícita, porém dentro da Torá oral de forma explícita. E quando um não-judeu
ele pratica essas 7 leis de Noar, que tem fundamentação na Torá, ele está, de fato, agradando a Hashem, agradando o Eterno, como escreveu Maimônides, que aqueles que assumem as 7 leis de Noar, eles estão agradando a Deus e é chamado de um tzadik, de um justo entre as nações, e tem parte no mundo vindouro. Então nós temos fundamentações para guardarmos as 7 leis. E quando nós falamos em fazer o bem, trazer luz para a face da terra, o não-judeu tem o caminho das 7 leis de Noé. E quais são essas 7 leis de Noé que um não-judeu deve cumprir? Não praticar idolatria, isto é, sirvam ao único Deus. Não brinque contra o nome de Hashem, não blasfeme contra o nome de Deus, não assassine, não roube, não pratique relações proibidas, respeite a sua família, pratique atos de bondade, atos de justiça e não maltrate os animais. Então, quando nós praticamos esses 7 mandamentos da Bíblia, esses 7 mandamentos da Torá, de fato, nós estamos fazendo o bem na face da terra. Mas a grande questão é que fazer o bem é algo lógico, é algo que nós devemos fazer, e por meio das 7 leis de Noar. Porém, muitas vezes, não basta nós fazermos o bem no dia a dia. Nós precisamos identificar o mal no nosso coração, nós precisamos entrar, metaforicamente falando, dentro do palácio do faraó e confrontar o mal na raiz. E um dos comentários do Humash é exatamente esse. No nosso dia a dia, isto significa que uma pessoa deve tentar identificar o desejo primário que queima o seu coração. Quando você acorda de manhã, quais são os desejos primários do seu coração? Tem agenda para o Eterno? Tem agenda para Deus no seu coração? Onde você gasta a maior energia da sua mente, da sua neshama, da sua alma? Isto está relacionado com a busca da presença do Eterno? Então é algo que nós devemos refletir. Devemos não somente fazer o bem, ok? Fazer o bem é mandamento da Torá. Porém, devemos identificar aquelas sujeirinhas, aquelas coisinhas que estão no nosso coração, aquelas maldades que estão no nosso coração. Devemos ir na raiz e eliminar o mal do nosso coração. Hashem falou: Moshe, venha ao faraó, dando a ideia que Moshe vai entrar lá no palácio, que significa confrontar o mal na sua raiz. Essa é a ideia para nós. E quando nós falamos de confrontar, queridos, o mal na sua raiz, é evidente que isso tem uma relação com a nossa santidade com Hashem no nosso dia a dia. Confrontar o mal na raiz, sim, tem a ver com a santidade. E uma das coisas que eu tenho aprendido, lendo um livro do Rabino Moshe Weiner, o livro chama 7 portões de um tzadik, 7 portões de um justo, é que nós devemos ter a percepção da grandeza de Hashem. Nós precisamos ter o entendimento, o discernimento e a compreensão que Hashem, que o Criador, ele é onipresente. E se Hashem, ele é onipresente, sabe o que isso significa? Que ele está nos assistindo no dia a dia. Só por isso, eu e você deveríamos aumentar a reverência perante Hashem. Só por essa informação que Deus ele é onipresente, nós deveríamos melhorar o nosso comportamento. Porque existe alguém que vê, que observa todas as coisas.
E trazendo isso para o nosso dia a dia, santidade todo dia, quando nós aplicamos para as nossas vidas, por exemplo, dentro de um contexto da família, um casal, um homem que tem a sua esposa, ele não vai deixar de olhar para outra mulher porque a sua mulher está ausente. Evidente, a mulher ausente vai tirar o medo dele. Mas a grande questão, existe alguém superior que está vendo. E esse superior é Hashem, o Deus Todo-Poderoso. Então veja que o nosso conceito de santidade muda quando nós internalizamos que existe um Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. Quando nós entendemos que existe um Deus que nos assiste, isto vai nos inibir a fazermos coisas que transgride a palavra do Eterno. Isto é, vamos andar em santidade. Tem um texto, estou aqui com o Tanakh, irmão, a Bíblia hebraica, da livraria Sefer, não estou fazendo aqui propaganda, é um material aqui que eu uso para estudo no nosso dia a dia. E tem um versículo, segundo escreveu o profeta Jeremias, que tem relação com isso. A compreensão, grave bem essa frase, a compreensão que Deus é onipresente e Ele como onipresente está em todo lugar, nos dá o entendimento que Deus nos assiste. E quando eu digo que Deus nos assiste, eu estou dizendo, Deus está vendo todos os seus atos, todos os seus comportamentos, todos os seus pensamentos. E essa verdade é expressa em Jeremias, capítulo de número 23, verso 24. Poderia um homem se ocultar em lugares tão secretos que eu não o pudesse enxergar? Diz o Eterno. Acaso não preencho totalmente os céus e a terra? Ora, o profeta Jeremias, nesse passuque, nesse versículo, ele está nos mostrando a grandeza de Hashem. Que Hashem, ele é onipresente, que Hashem, ele está em todos os lugares, inclusive observando os seus comportamentos. Santidade todo dia. Santidade no nosso dia a dia. Fazer o bem é importante. Temos as 7 leis de Noah para isso e as suas ramificações. Porém, um outro ponto da santidade significa identificar o mal na raiz, lá no seu coração, que só você sabe. Identificando esse mal na raiz, devemos eliminá-lo da nossa vida. Exatamente esse foi o pedido de Hashem. Venha ao faraó, vá no palácio do faraó, vá na raiz da maldade, exorta ele, para ele libertar Bnei Israel da escravidão. Então muitas vezes nós temos que ir na raiz. E na raiz significa que nós vamos identificar o problema e vamos aniquilá-lo da nossa vida. Santidade no dia a dia passa pela compreensão de saber que Deus é onipresente e que Deus vê todas as coisas. Você esconde da sua mulher, do seu marido, do seu patrão, mas os nossos comportamentos devem ser pautados, alicerçados na compreensão que existe um Deus que vê todas as coisas. E só por isso deveríamos ficar amedrontados. O Tehillim, os Salmos de número 16, também expressa essa ideia junto com Jeremias. Tehillim, Salmos, capítulo 16, verso de número 7. Bendirei ao Eterno que me guia, e até de noite me adverte o coração. Agora repare, Salmos 16, verso 8. Consciente estou,
sempre da presença do Eterno. Estando Ele à minha direita, nada poderá me abalar. Repito, verso de número 8, que diz: bendirei ao Eterno, verso 7, que me guia, e até de noite adverte o meu coração. Agora sim, o verso 8, preste atenção de novo. Consciente estou sempre da presença do Eterno. Então, o salmista está dizendo para nós que ele tinha consciência da presença do Eterno. Então, quando nós falamos em santidade, quando nós falamos em santidade no dia a dia, significa que nós devemos fazer o bem, praticarmos a Torá, praticarmos as 7 mitzvot Bnei Noach, que já foram citadas aqui. Além de praticarmos as 7 mitzvot, os 7 mandamentos para os não-judeus, nós devemos no nosso dia a dia refinar o nosso coração, como escreveu o nosso rabino Yaakov Gerenstad no livro Guia Bnei Noach. Nós devemos eliminar o mal na raiz, fazer o bem e eliminar o mal que está dentro do nosso coração. E essas verdades passam pela compreensão que Hashem, que Kadosh Baruch Hu, ele é santo e que ele está em todo lugar porque ele é onipresente. E ele, sendo onipresente, ele vê. Por acaso tem algum esconderijo que eu, o Eterno, não possa estar presente? É o que está lá em Jeremias 23:4, 23:24. E o salmista, nos Salmos de número 16, verso 8, ele expressa essa verdade. Eu tenho o entendimento que Hashem está do meu lado, isto é, ele está observando, ele está atento com as minhas ações. Só por isso, o nosso comportamento, ele deveria mudar. Santidade no dia a dia. É bem verdade que nós, muitas vezes, tem dias que nós ficamos um pouco desligados daquilo que é espiritual. E isso serve para mim, serve para você, que muitas vezes no nosso dia a dia parece que a nossa agenda está tão cheia que nós não temos tempo para fazer as preces, as orações ao Eterno, para ler uns salmos, para ler um versículo sequer da Torá. É verdade, às vezes nós passamos por isso, não somos perfeitos, mas devemos nos esforçar a cada dia para melhorarmos mais na presença de Hashem. A Torá fala no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9, e Noah andava com Deus. Essa expressão, Noé andava com Deus, fala para nós, o Rashi, os comentaristas da Torá, que Noé, ele passava o dia concentrado pensando em Deus. Esse é um bom exercício que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Alimentarmos a nossa alma, alimentarmos a nossa mente, o nosso coração, e consciente que Deus, ele está presente conosco. Então, santidade no dia a dia significa ter a compreensão que Deus é onipresente, já relatado aqui em Jeremias 23, 24, Salmos 16, verso 8, e ele está nos observando no nosso dia a dia. E eu trago aqui para nós fecharmos as fontes e fazermos uma reflexão daqui a pouco. O Maimônides escrevendo no Guia do Perplexo, no capítulo 52, ele fala exatamente esse assunto que nós estamos conversando. Reverência e amor a Deus. Ora, para nós termos reverência e amor a Deus, primeiro, nós precisamos saber que Deus existe. Segundo, nós precisamos saber quem Deus é. Quem é Deus?
Deus é 3 em 1, 40 em 1, ou Deus é um? Nós aprendemos na Torá, Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Erad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então Deus é um. Então quando eu creio em Deus, quando eu conheço Deus, quem Ele é? Ele é um. E também Deus é onipresente, e por onipresente Ele está me assistindo. Eu tenho esse entendimento, isso vai gerar em mim uma reverência e um amor profundo por Deus, porque eu sei que Deus me assiste. Muito bem, então o Maimônides, só para reforçar essa argumentação da nossa postura, da nossa santidade no dia a dia, eu quero ler aqui um pedaço do capítulo 52, que o Maimônides ele fala sobre a reverência e o amor a Deus. Não se assemelha à maneira que a pessoa se senta, se move e se ocupa ao encontrar-se sozinha em sua casa, daquela na presença de um rei, e quando se encontra com sua família e com seus parentes. Ela fala livremente e à vontade, como não falaria no salão do rei. Então, o que o Rambam, o que o Maimônides está nos ensinando aqui? Quando nós estamos na presença da nossa família, nós ficamos mais à vontade. Temos uma maior liberdade para falarmos de certa maneira, de nos vestirmos de certa maneira. Porém, quando nós estamos na presença de um rei, o nosso comportamento é outro. Você não vai brincar na presença do rei. Você não vai falar palavras que você falaria de modo informal junto com a sua família. Você não vai falar as mesmas palavras para um rei. Você não vai se comportar como você se comporta com a sua esposa, com o seu filho perante de um rei. Então é essa a ideia que o Rambam ele está falando aqui, que o seu comportamento na sua casa é um, na presença de um rei, que é uma pessoa importante, de um cargo importante, o seu comportamento vai ser outro. Então muda o comportamento. Agora olha o que o Rambam traz. Portanto, quem deseja alcançar a perfeição humana e ser verdadeiramente uma pessoa de Deus, deve introjetar bem a ideia de que o grande rei Kadosh Baruch Hu, que o acompanha constantemente, é mais importante do que qualquer ser humano, mesmo, diz o Rambam, que seja David, mesmo que seja Melech David, o rei Davi, ou Melech Salomão, o rei Salomão. Isso aqui é profundo demais. O Rambam está falando, eu vou traduzir isso aqui no linguajar bem simples. Tome cuidado com as suas posturas, porque você está na presença do Rei dos Reis, doutor dos doutores. Você está na presença de Hashem, o Deus Criador dos céus e da terra. Então, por isso que eu disse que quando nós temos esse entendimento, esse discernimento, que Deus está nos assistindo, Jeremias 23, 24, Salmos 16, versículo de número 8, o nosso comportamento muda. Porém, existe um exercício para fazermos o nosso dia a dia. Colocarmos isso na nossa mente, na nossa alma, que Hashem, o Eterno, está nos acompanhando. Sem sombra de dúvida, nós vamos melhorar o nosso comportamento. E melhorar o nosso comportamento, não porque existe leis humanas, mas porque nós sabemos que quando nós olharmos para a Torá, para as 7 leis de Noah, que vêm do próprio Deus, e quando nós queremos melhorar no sentido de praticar os mandamentos de Hashem, nós estamos agradando a Deus.
O grande objetivo é agradar a Deus. Agradar a Deus para você é importante? Não estou falando aqui de leis técnicas, não estou falando aqui, parece um moralista. Não, eu estou falando aqui de agradar a Deus. Estou falando, se você ama a Deus, você ama os mandamentos de Deus. E se você ama os mandamentos de Deus, você vai querer agradar a Deus. Então, santidade no dia a dia, passa, preste atenção, por este caminho. O temor, a reverência, o amor a Deus. E a gente consegue isso, de acordo com as fontes judaicas, internalizando que um Deus Todo-Poderoso, onipresente, está nos acompanhando, nos assistindo todos os dias. Então não adianta você esconder o seu mau comportamento da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Não adianta você querer esconder o seu mau comportamento do seu patrão, da sua patroa. O que adianta? Existe um que vê todas as coisas, é para ele que você vai responder. Então veja que a visão de santidade muda. O nosso temor, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas devem ser fundamentadas em cima da vontade de Kadosh Baruch Hu, devem ser pautadas e fundamentadas dentro da vontade de Deus. Mas aí vem a pergunta. Eu preciso reconhecer que eu estou errando. Preciso melhorar muito. Olha, eu quero desenvolver esse entendimento que Hashem, que Deus me assiste todo dia. Mas eu errei bastante. E aí, o que eu faço com os meus erros? Eu pulo do viaduto? Eu aceito chuchua? Eu aceito alguém para perdoar os meus pecados? O que eu faço? Eu estou cheio de erro. Não. Vou te falar agora o que você tem que fazer. Faça techuvá. Techuvá é uma expressão em hebraico que significa retornar, se arrepender. Então, se você precisa melhorar, peça perdão a Deus. É assim que você consegue perdão dos seus pecados. Mas isso tem base? Opa! Deuteronômio, Devarim, capítulo 30. Lá está escrito que se nós voltarmos a guardar os mandamentos de Hashem, Ele terá misericórdia de nós. Então, se arrependa. E o que é techuvá? O que significa na prática retornar para Deus? Fazer a techuvá. De acordo com o livro do conhecimento judaico, são 3 passos. Primeiro, reconhecer que você errou. Reconhecer que você está errado. Segundo, ter o remorso. Sentir aquela dor que você está de fato desagradando a Deus. Isso deve entrar na sua neshama, na sua alma. E número 3, não pratique mais isso na sua vida. Se você roubava, não roube mais. Se você praticava idolatria, não pratique mais. Isso é a verdadeira techuvá, o verdadeiro arrependimento. E fazendo isso, sem sombra de dúvida, você vai andar na santidade no dia a dia. Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui. Parashá Bo, vem ao faraó, vai na raiz do mal, corrige o mal na raiz, elimina o mal na raiz. E trazendo para nós, devemos sim eliminar o mal na raiz, porque isso vai trazer sim santidade no dia a dia. E como eu disse, isso passa pelo caminho do reconhecimento da presença de Deus no nosso dia a dia. Se você sabe que Deus é grande, onipresente, está nos observando todo dia e que eu estou na presença do Rei dos Reis todos os dias, só por isso você vai ter entendimento, consciência que o seu comportamento ele vai melhorar, porque você vai ter temor a Deus, porque você ama a Deus e você quer fazer a vontade dele. Mas se eu errar, já foi dito, se arrependa, faça techuvá, reconhecendo o seu pecado, sentindo tristeza, remorso profundo e abandone o pecado. Dessa forma, você vai andar na santidade no dia a dia, agradando a Deus.
Baruch Hashem, um Shavuatov, uma ótima semana a todos e continuemos trazendo luz, consciência divina para os não-judeus por meio das 7 leis de Noah. Tchau, tchau, até mais.